Olá, paz! Tudo bem com você? Muito bem-vindos, tia de Ministério Infantil, tio de Ministério Infantil ou mesmo juvenil, não tem problema algum. Hoje eu trouxe para vocês algumas atividades, são sugestões bem legais e úteis para vocês trabalharem aí com as crianças de vocês. O texto que eu estou trabalhando agora é o de Êxodo, capítulo 33, dos versos 1 ao 11, mas você pode estar trabalhando com outros textos e verificar aí entre aquelas atividades que eu devo passar agora, se tem alguma que dá para você aproveitar ou adaptar ao texto que você está trabalhando neste momento. De maneira que haja atividade que as crianças aprendam, que é o principal, né? E sejam felizes aí nessas atividades. Então, bora lá. Olha. A primeira sugestão que eu trouxe é aquela básica que todo mundo faz, que é a mais fácil, é a mais rápida, é a mais comum. Só que a gente não deve ficar só nela, por isso que eu coloquei como primeira. Que é a tal da impressão de um desenho já pronto, né? Tem a questão da idade da criança, nem sempre a criança está pronta para pegar um lápis, um giz para pintar. E tem também a questão de que quando ela já está mais desenvolvida, maiorzinha, ela também não vai querer pintar. Então, outras sugestões que a gente pode trabalhar além desta, o desenho, para ele fazer, né? Para a criança fazer o desenho ao invés de só pintar. Tem desenhos que podem ser feitos à mão livre, você levando uma imagem só, no caso num tamanho maior, e ou você desenhando com eles, ou pedindo para que eles reproduzam esse desenho, ou uma ideia melhor ainda, que é aquelas em que existem vídeos já prontos, mas passo a passo, para que a criança vá olhando e fazendo o seu próprio desenho. Tem muitas dicas de desenho, né, de cursos de desenho, e a gente pode estar pegando essas dicas aí para elaborar aí ou um vídeo, ou pegar um vídeo pronto, em que as crianças tenham essa oportunidade da reprodução, mas à mão livre, tá? E a terceira, que é a que eu acho mais legal, e eu acredito que muitas das crianças também, é a dica de eles confeccionarem, deles fazerem um anjo ou mesmo a tenda, porque o texto também vai falar sobre tenda, com materiais recicláveis. Então você tem lá materiais coloridos, papéis bem coloridos, tem garrafa PET, tem tampinhas de garrafa e assim por diante. Então, uma excelente sugestão é que as crianças manuseiem materiais recicláveis, que de repente é um material que você poderia jogar fora, mas não é o caso. Você pode reutilizar na confecção, ou de um anjo, ou de uma tenda, ou de alguma outra coisa que você acha importante dentro do texto que você estiver trabalhando, né? Segunda sugestão, essa é mais voltada para o pessoal juvenil, que é a parte de pesquisa. Então tem lá no texto a expressão terra que mana leite e mel. Você pode pedir para os seus juvenis procurarem essa expressão e para eles escreverem o que significa isso. Qual é o significado dessa expressão? Terra que mana leite e mel. Será que tem a ver com maná? Será que não tem? Vai deixando com que os seus juvenis coloquem os seus pensamentos, daí força, daí voz para eles participarem. Faça com que eles se sintam importantes. Valorize o conhecimento que eles já têm, o conhecimento prévio de cada um. Ouça e dê atenção e dê valor ao que eles te disserem, né? E depois da pesquisa feita, então você pode fazer ali uma roda de conversa em que as crianças vão poder participar, cada um falando qual foi o resultado da sua pesquisa. E por fim, você pode completar fechando aí essa roda, né? Dando o seu parecer, a sua contribuição também, tá certo? Bem, no verso 4, eu adoro essa atividade também. Bom, eu gosto de todas, gente, é difícil uma coisa que eu não gosto aqui. Tem lá a questão da expressão facial. Por quê? Porque quando o povo ouve Moisés falar, olha, o Senhor não vai mais com a gente, ele vai mandar um anjo, né? Porque o texto diz também que é capaz que o Senhor nos destrua no meio do caminho por conta da nossa desobediência. Enfim, o que eles fizeram? Quando eles ouviram essa notícia, veio a tristeza em seus corações. Então aqui surge a oportunidade deles trabalharem a expressão facial. Tem dinâmicas por aí que você pode trabalhar sobre essa questão de expressão facial, mas além da dinâmica, eu penso que você pode também conversar com o seu grupo, perguntando para ele qual é a atitude agora, o que a gente faz agora quando a gente sabe que o Senhor ficou triste com uma atitude da gente. Lá, naquela época, o povo tirou os enfeites, as coisas que estavam desagradando a Deus e colocou ao pé do monte. E
E a gente agora, o que a gente faz? Então, você trabalha a expressão facial, mas você também trabalha o quê? A questão do raciocínio, a questão da sinceridade, a questão da valorização da fala deles, do sentimento deles. É uma infinidade de coisas que tem aí para você poder trabalhar e valorizar, tá bom? Verso 11, gente, me apaixonei por esse verso, é lindo demais. É o verso em que vai falar que quando Moisés entrava lá na tenda da congregação e o povo ficava olhando de costas, então vinha a nuvem e parava ali em frente, né, na porta da tenda da congregação. E Deus falava face a face com Moisés. Esse texto, gente, é um convite para falar sobre amizade com Deus, intimidade com Deus. Observem que nos versos anteriores vai falar que Deus, ele vinha na nuvem e ele ia falar com Moisés. Aí você pode perguntar para o pessoal, escuta, mas por que Deus falava com Moisés e não falava com o povo? O que Moisés tinha? O que ele fazia? Eu prefiro pensar nisso, o que Moisés fazia, né? E aí os textos anteriores vão respondendo pra gente sobre a comunhão que Moisés tinha com Deus. Então, é difícil você conseguir pensar que Deus desprezaria Moisés. Moisés tem textos e mais textos que relatam que ele subia e descia do monte para falar com Deus. E esse aqui está falando claramente, o Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. E para finalizar, a questão da amizade com Deus, lá no finalzinho do verso 11, fala que depois, quando Moisés terminava de falar com o Senhor Deus, ele se retirava da tenda e voltava lá para o meio do arraial. Mas Josué, filho de Num, está escrito lá, servo de Moisés, não se apartava do meio da tenda. E aí, pessoal, fica uma sugestão para vocês trabalharem o amor pela obra de Deus, o amor pela casa de Deus, que Josué já tinha desde a sua meninice, tá bom? Eu vou deixar aí no link para você, na descrição, na descrição deste vídeo, eu vou deixar um link falando sobre dois hinos, são 2 sugestões de hinos para você cantar com os seus juvenis ou crianças. Os 2 hinos falam sobre anjos, tá bom? E tem um outro link que é sobre um joguinho da forca, também baseado neste capítulo aqui, 33 de Êxodo, dos versos 1 até o verso 11. E eu espero que Deus te visite, te dê muitas outras ideias de atividades e que você seja feliz no seu ministério e traga aí, comenta, compartilha para a gente poder cada dia alcançar mais crianças, juvenis e sermos felizes na obediência ao Senhor. 1, porque Ele merece a nossa obediência. 2, porque a gente precisa. Amém? Forte abraço para você, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar aí um comentário, alguma coisa que você fez com a sua turma que foi bom, passa pra gente também e Deus abençoe sempre.